Bom, a doutrina espírita é a doutrina abençoada que nós precisamos estudar e colocar em prática o que a doutrina nos transmite. Eu, por exemplo, no meu campo da psiquiatria, há mais de 40 anos, eu venho encontrando casos seríssimos, que é a forma correta, e pessoas com problemas sérios em relação a pai e mãe. E desde o tempo que eu trabalhei no Sanatório Espírita de Uberaba, durante quase 20 anos com o Dr. Inácio, 19 anos e pouco, muitos casos graves. Realmente eu tive a oportunidade de trabalhar com esses pacientes, com esses clientes, e os que estudaram, a família que se interessou, ao lado da medicação, a correta medicação, os produtos, os medicamentos sintetizados pelos cientistas, que o Chico chamava de missionários do Cristo, porque eles tiveram a condição de sintetizar medicamentos que existem na natureza, mas que o povo ainda não pôde buscar. Então havia necessidade de serem sintetizados nos laboratórios. Casos extraordinários, e um dos casos, por exemplo, lá no Sanatório Espírita, foi de uma moça que veio de Manaus. Um caso com o diagnóstico veio com o diagnóstico de esquizofrenia paranoide, tipo paranoide, que se dizia naquele tempo, e um caso realmente grave. Uma série de eletrochoques não resolveu absolutamente nada. Melhorou, houve uma leve melhora. Naquele tempo existia o chamado quarto forte. Ela ficava no quarto forte porque a agressividade era muito grande. E essa moça, um dia eu pedi ao Chico Xavier, falei: Chico, eu tenho um caso lá no sanatório que se você puder fazer o favor de dar uma olhada, eu quero mostrar essa moça para você. E o Chico realmente, com a gentileza dele, foi ao sanatório. Eu pedi que trouxesse a moça. Aí ele falou: meu filho, foi bom você ter feito o eletrochoque nessa moça, porque a quantidade de espíritos, de corpos ovoides ligados a ela, a quantidade é muito grande. E depois do eletrochoque, ela está aí agora com poucos agregados à região, principalmente na parte alta da cabeça. E recomendou que nós continuássemos com a medicação, com os neurolépticos e os passes, quer dizer. E depois de algum tempo esta moça melhorou, recebeu alta. E é interessante a gente notar, portanto, com relação a esses casos, porque nós temos a medicação correta, mas temos que associar o tratamento espiritual. Não basta, não, porque o que existe é realmente obsessão, tá certo? Os casos de doença mental, de sofrimento mental, que é a expressão que eles usam hoje mais, elas decorrem de problemas espirituais. Espíritos que se comprometeram em vidas passadas com outros espíritos, que se transformaram em perseguidores. Nós chamamos de obsessores, mas eles são mais vítimas. Nós é que fomos os verdugos desses espíritos. Haja vista o que o Dr. Bezerra de Menezes, quando estava neste mundo, escreveu aquele livro, A Loucura sob o Novo Prisma, em que ele mostra que os pacientes, os espíritos dos obsidiados que ele evocava e com os quais ele conversava, esses espíritos, cerca de 25% dos espíritos, não perdoavam os chamados obsessores. Isso é uma coisa muito séria, porque os espíritos, os encarnados, os reencarnados, eles não perdoavam.
os que estavam. E nós costumamos falar, bom, meu obsessor não larga, não sai de perto de mim. Não sai de perto de mim porque eu também não estou vibrando em benefício dele, pedindo perdão a ele pelo que eu fiz em vidas passadas. Dr. Bezerra de Menezes, nessa experiência que ele fez, somente um caso, que era um carpinteiro, os benfeitores afastaram os perseguidores dele. Os demais tiveram que se submeter. Naquele tempo não havia medicação neuroléptica, apenas fitoterápica. Esses espíritos tiveram que se esforçar, fazer culto evangélico no lar, participar das reuniões, estudar a doutrina, a família, porque tem que ser o grupo familiar. Não adianta que nós estabeleçamos o tratamento só para o portador de um quadro psicopatológico qualquer. É preciso que a família possa integrar. E houve um outro caso lá no sanatório, Dr. Inácio Ferreira, quando ele estava na Terra ainda, quando um rapaz foi internado, de longe, ele veio de muito longe, e esse rapaz, esquizofrenia também, o Dr. Inácio ia lá, conversava com ele, de vez em quando ele falava que não queria conversar com o Dr. Inácio, queria conversar comigo. Lá ia eu, conversava com ele, daí algum tempo ele pedia que fosse o Dr. Adroaldo Modesto Gil, que substituiu o Dr. Inácio na direção por algum tempo. O certo é que o Dr. Adroaldo veio a desencarnar e eu tive que ficar no lugar dele. E esse rapaz, eu que teria que lidar com ele, porque os outros colegas, ele não aceitava. Um belo dia, a senhora mãe dele me telefonou, falou, olha, a Neuza Arantes, tá certo? O Chico Xavier, nosso Chico Xavier, pediu a ela que telefonasse, que me telefonasse, para que eu reúna dentro de um centro espírita 4 até 6 pessoas, se puder 3 vezes na semana, ótimo. Se não puder 3, pelo menos uma vez por semana, fora do horário de reuniões, vibrando só em benefício desse rapaz, que ele vai ter uma melhora extraordinária, esse rapaz. E essa senhora então me telefonou, olha, aconteceu isso, certo? A partir daquele minuto, eu fui observando, a melhora dele foi se acentuando. Quando eu perguntava por sonhos, ele reagia, não quero falar. Aí, a partir desse trabalho que foi feito na cidade onde ele morava, era um sujeito brilhante, inclusive jornalista brilhante, era um fulano, como todo esquizofrênico. Ele começou a melhorar, conversava comigo, estabelecia um diálogo, e foi melhorando, de tal forma que a senhora mãe dele tinha medo de que a gente desse alta para ele, porque uma coisa que existe, existe um quadro chamado hospitalismo. Nós não deveríamos deixar um paciente, por exemplo, não gostava depois de 40 dias. 40 dias eu dava alta para que o indivíduo tomasse contato com as pessoas e se houvesse recaída, nós reencarnávamos. Mas esse rapaz, ele ficou cerca de 2 anos no sanatório e a senhora mãe tinha medo de que se ele voltasse para a terra dele, ele fosse para o Rio de Janeiro e repetisse o que ele estava encontrado debaixo deitado no chão, numa situação deplorável. Ela alimentava esse medo. Eu falei, não, minha senhora, não precisa ficar com medo. Agora a senhora pode vir buscar o filho da senhora. Vejam bem como os obsessores trabalham. Dessa cidade, muito distante, mais de 1.000 quilômetros lá de Uberaba, veio uma ambulância e uma das irmãs deste paciente. Quando chegaram lá no sanatório, eu mesmo chamei o rapaz, falei, olha,
chegou, a ambulância chegou aí, agora chegou a hora de você ir embora. Quando ele viu a irmã, falou, não vou, eu tenho ódio dessa minha irmã. Então vejam bem a trama obsessiva. Quer dizer, exatamente a irmã, que era inimiga de outras vidas, é que veio buscá-la. Aí eu falei com ele, não, você terá que ir, porque a distância que essa ambulância, você faça o favor, eu vou pedir lá dentro, Aplictil com Fenergan, e nós vamos aplicar em você, você vai dormindo, e já vamos, naquele tempo não tinha seringa descartável, né? Já como eu orientei lá o pessoal, para que se no caminho ele houvesse qualquer agitação, que entrasse na primeira cidade e procurasse um hospital, e pus os nomes dos medicamentos, podia aplicar na veia, vou aplicar num braço e aplicar no outro, e na veia, porque havia naquele tempo muito medo, como há até hoje, os farmacêuticos têm medo de usar esses neurolépticos. Mas vejam bem, esse é um caso muito bonito, porque o Chico Xavier recomendou, e eu, lendo a Revista Espírita, tive a felicidade de ler 2 vezes, a tradução do Júlio Abreu Filho e a tradução do Salvador Gentili, que eu tive a felicidade de fazer revisão. Lá na Revista Espírita, não me lembro em que ano, houve um espírito que recomendou também, num caso de obsessão grave, que se reunissem pessoas num templo religioso, num centro espírita, para orar por aquele obsidiado. E houve um resultado extraordinário. Eu achei isso muito importante, porque quando eu tenho casos graves, eu chamo a atenção da família. Se vocês puderem, e não precisam mudar de religião, tá certo? Continuem na religião, jamais abandonem a religião tradicional, continuem, mas tratamento espiritual. Precisa de tratamento, água fluidificada, tem que tomar os medicamentos com água fluidificada, fazer culto evangélico no lar, se puder, todo dia 10 minutos, um dia na semana, meia hora, colocar o copo d'água, e no final despejar esse copo no filtro, para que as pessoas que forem àquela casa, elas se beneficiem, e as xícaras cada um tomar logo após a prece final, culto evangélico, e estudar a doutrina, quer dizer, fazer com que os pacientes, havia casos, por exemplo, porque os neurolépticos, eles costumam provocar uma alteração na pupila, e às vezes fica dificuldade de leitura. A gente sempre recomenda o seguinte, que alguém leia em voz alta, porque isso vai ajudar os espíritos. O Chico Xavier sempre falava, e quando o Cristo falou, onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu aí estarei. O Chico diz que toda vez que se reúne 2 ou 3 pessoas para estudar a doutrina, para estudar o Evangelho do Cristo, os benfeitores espirituais, eles utilizam aparelhos que são colocados nas regiões chamadas umbralinas, os espíritos sofredores, para que eles possam ouvir aquilo que está naquela salinha. Quer dizer, os espíritos têm essa capacidade, é onde que a gente precisa estudar a doutrina, e o culto evangélico no lar, a oração, cultivar a oração. E uma coisa importante, um outro caso também que eu tive, de uma senhora de 68 anos de idade, ela chegou no consultório, falei, minha senhora, o que trouxe a senhora aqui? O que me trouxe aqui é ódio da minha mãe, eu tenho ódio mortal. Então a senhora não precisava vir ao meu consultório. Se a senhora já sabe que tem ódio, agora é só trabalhar o perdão. Mas perdão longe da sua mãe, a senhora não precisa chegar perto dela, não precisa de nada. E falei com ela, olha, eu acabei de ler um livro agora, publicado, traduzido, e ele já está fora de circulação. Porque no Brasil é assim, quando um livro demora a ser vendido, eles não reeditam o livro, coisa muito séria. Eu falei, olha, este livro foi uma dificuldade muito grande que a minha filha conseguiu através da internet, a Saraiva é que localizou o livro,
Neste livro, a autora recomenda, uma psicóloga norte-americana, a usar a técnica do perdão. Arranjar uma folha de papel ao maço, 35 linhas, aqui no Brasil as folhas têm 32, hoje em dia tem clientes que usam caderno, 35 linhas, escrever, a pessoa escrever, eu me perdoo, e o movimento, uma inspiração profunda para que possa julgar no inconsciente. Eu me perdoo 35 vezes todas as noites, até completar 490. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Cada ofensa que nos for feita. Essa senhora, ela até levou papel ao maço para mim, e ela falou, a senhora, me desculpe, mas a senhora é a minha cobaia. É a primeira que eu vou experimentar essa técnica. O certo é que quando ela completou as 490 vezes, ela me ligou. Ô, doutor, o meu estado é de leveza. Eu estou me sentindo uma coisa impressionante, a minha melhora é impressionante. Aí eu falei, minha senhora, já que a senhora é minha cobaia, eu vou sugerir à senhora a gentileza de começar nova série, colocando, eu me perdoo e perdoo a minha mãe. A senhora faça as 490 vezes, repete. Ela telefonou outra vez, beleza, cada vez. Aí eu falei, bom, agora eu vou tomar liberdade novamente. A senhora escrever, eu me perdoo, perdoo minha mãe, perdoo meu pai. E realmente foi um sucesso essa senhora. Em pouco tempo eu pude, a medicação antidepressivos que ela estava tomando, ansiolíticos, eu já substituí por medicamentos homeopáticos, florais de Bach, e ela ficou realmente boa e trabalhando a caridade. Ela visitava, por exemplo, os lares de idosos, ajudava a dar banho, penteava o cabelo daquelas velhinhas, e sempre a gente lembrava, cada velhinha que a senhora ajudar, é a senhora sua mãe. A senhora está perdoando a sua mãe. Porque a gente só perdoa alguém quando a gente se perdoa, quando a pessoa se perdoa. Isso é a tese defendida por esta psicóloga, que eu não me lembro do nome do livro dela, e nem do nome dela, mas que o caso dela foi, na infância, houve um abuso sexual do avô em relação a ela, e ela não se esquecia minuto algum daquela cena do avô. Meu avô não podia ter feito isso, meu avô não podia. Mas depois ela fez um tratamento com a psicóloga e houve uma melhora espetacular. Ela resolveu estudar psicologia e nos Estados Unidos ela escreveu este livro, com certeza já deve ter saído outros, e ela fundou uma casa só para socorrer crianças, meninas que sofreram abuso sexual na infância. Então vejam bem, meus irmãos, a importância disso. E essa senhora estudando a doutrina, trabalhando na sopa, ajudando nas diversas tarefas de assistência social, e inclusive distribuindo o Evangelho segundo o Espiritismo. As pessoas que ela perguntava se tinha o Evangelho, não tem. Então ela comprava, ela separou, ela fez um caixa 2. Tudo que ela comprava de supérfluo, ela tirava 10% e depositava numa caderneta de poupança, só para a caridade, e comprar livros espíritas, para divulgar, para ajudar as pessoas. Então vejam bem, coisas simples que ela adotou, essa técnica do perdão, e naturalmente, e há casos outros, por exemplo, de marido, mulher, por exemplo, o marido sai de casa, a mulher fica decepcionada, aquela coisa, tá certo? Não, minha senhora, que isso? A senhora não precisa ficar decepcionada, a senhora deve ficar alegre. Deve ficar alegre, mas alegria mesmo dessa verdadeira. Porque se ele saiu de casa é porque, naturalmente, o relacionamento de vocês já caminhou para de uma forma irreversível. Porque no casamento, uma coisa importante
Hoje, por exemplo, os namoros já são muitos, a coisa começa muito cedo, a aproximação. Logo que um rapaz se aproxima de uma moça, fora do casamento ou depois do casamento, que eles têm vida íntima, surge um fantasma na frente. Por exemplo, na frente do rapaz, surge um fantasma, um fantasma da senhora mãe dele. A mãe daquele rapaz aparece, com todos os defeitos. Então a esposa desaparece. E a moça, ela vê na frente do marido o pai. Quer dizer, o pai com todos os defeitos. Isso foi estudado na Inglaterra, um pesquisador, que chamou de figura fantasmática, e é uma realidade nua e crua. Os casais que tem no meu consultório, que comparecem, e que a gente nota que a figura fantasmática está destruindo o casamento, a gente sempre recomenda. O marido faz alguma coisa, a mulher fica nervosa, né? Aí o marido levanta: não sou seu pai, não sou seu pai. Passa a mão num caderno e vai escrever, que é outra coisa importante para um casamento. Quer dizer, um casamento que está caminhando para a desintegração, é utilizar um caderno, de preferência um livro de atas, porque tem marido que fica tão nervoso com o que a mulher escreve, que ele arranca aquela folha e joga na mulher. Mas tudo que o marido ostentar de negativo, que ela escreva no livro e mostre para ele. Por favor, resposta por escrito, não quero ouvir a sua voz. Porque os espíritos, chamados perseguidores, eles utilizam a palavra verbalizada. Toda vez que nós falamos, nós pronunciamos uma palavra, ela tem um magnetismo próprio. E o marido fala uma coisa com a mulher, ela já fica uma fera. E ali o obsessor já começa a dar gargalhada. Por exemplo, o marido é muito perfeccionista e ele gosta que as coisas estejam sempre no mesmo lugar. Os perseguidores, invisível, um perseguidor, quando o marido vai se dirigindo para casa, ele chega no ouvido dele e fala: olha, a sua mulher colocou aquele objeto onde você não gosta. Você procura dar o grito com ela. É uma ordem pós-hipnótica, que o André Luiz explica com muita clareza nos livros dele. Quando aquele mesmo espírito vai lá na esposa e fala: olha, coloque aquele objeto no lugar que seu marido não gosta, porque ele está chegando. É uma coisa impressionante isso. Quer dizer, logo aí a confusão se estabelece, e é onde há a necessidade do caderno. O culto evangélico lá precisa do culto, participar das tarefas. Por exemplo, hoje a Igreja Católica, por exemplo, tem muita coisa de caridade. Então vai lá visitar os doentes, quer dizer, participar das tarefas e tudo. Se vai em qualquer religião, ela tem as suas coisas positivas. E compreender, quer dizer, que no casamento a coisa é muito séria, porque são seres humanos. Nós temos a mania de querer mudar as pessoas e nós não conseguimos. Nós temos que nos lembrar da reforma íntima. Nós é que temos que nos transformar.